Olá, boa tarde. Eu sou a Denise. Eu resolvi fazer esse vídeo agora para falar um pouquinho sobre a minha formação e sobre a ideia de conteúdo que eu quero começar a disponibilizar nesse canal. Bom, eu sou arquiteta e urbanista, formada pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz o meu mestrado no design e o meu doutorado no curso atualmente chamado de Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento, que é uma área interdisciplinar, e dentro desse curso eu fiz na área de mídia. O que exatamente eu estudei? No mestrado, trabalhei com um tema chamado Atlas Subjetivo. Não é um conteúdo muito comum, muito conhecido ainda, né? Mas ele tem relação com cartografia emocional, com psicogeografia, né? E com memória afetiva no ambiente urbano. Então, eu fiz um recorte de um bairro de Florianópolis, né? Que é a Lagoa da Conceição. Conversei com algumas pessoas, alguns personagens, pessoas até conhecidas na região e falamos sobre o que esse lugar representava para elas, né? Então, o meu tema de estudo, no geral, ele queria interpretar como as pessoas percebem o ambiente, o lugar onde elas vivem, nesse caso, o ambiente urbano, né? Como elas percebem os percursos, os trajetos, né? Os lugares que sejam ou não históricos, de interesse, de relevância histórica para elas ou para outras pessoas, ou para a própria história da localidade em si, né? Então, foi disso que foi tratado. E algumas dessas conversas geraram algum conteúdo gráfico, né, material de fotografia e de imagens, onde eu pude compor alguns exemplos de imagens que seriam parte de um atlas subjetivo, né? Como era um trabalho teórico, era uma metodologia, o objetivo não era criar um atlas subjetivo da região, né? Mas foi interessante brincar um pouco com isso. Eu vou falar um pouco sobre o atlas subjetivo em outro vídeo. Então, no mestrado, eu tentei entender como as pessoas percebem o ambiente. No doutorado, eu fui fazer outra coisa. Eu fui tentar entender não mais como as pessoas recebem o que está fora para dentro delas, mas o contrário. O que elas têm dentro que elas gostariam de pôr para fora. Então, o meu tema foram cidades ideais, né? Então, eu tratei principalmente da utopia, das ideologias, eu falei sobre política e religião, porque não existia um arcabouço teórico disso para eu começar a falar, de repente começar a tratar da forma, né? Foi um trabalho, uma tese que serviu de base, que abre um caminho para outras possibilidades, né? Então, a ideia das cidades ideais é falar da história, da imaginação, né? Ao longo do tempo, como diferentes pessoas e grupos pensaram uma sociedade ideal e, em alguns casos, materializada, mesmo que de forma apenas em projeto, né? Em alguns casos, materializada numa cidade ideal, né? Então, essas ideias de cidades ideais, elas surgem na nossa cultura a partir de um apego à ideia de retorno ao paraíso, ou também de busca de um lugar redentor, que a gente chama, no geral, de paraíso
de um retorno ao paraíso ou de uma Jerusalém celeste que venha, né? Então, as ideias de sociedades ideais e de uma cidade ideal, elas são muito ligadas às ideologias, às crenças e, inevitavelmente, à religião e à política, né? Então, de novo, foi mais um trabalho teórico, embora eu possa falar também ao longo dessa fala futura, né, sobre a tese, sobre alguns exemplos de cidades, ideias, né? A gente pode partir do Platão com a República ou partir da Utopia do Thomas More, né? Mais recentemente a gente tem distopias, muitas distopias, né? Das quais a gente pode falar, enfim. Então, todas essas ideias de lugares ideais que as pessoas projetam, né, de dentro para fora, que é o contrário daquela ideia de absorver o fora para dentro, essas ideias de projeção de um lugar ideal, elas existem em várias culturas, em diferentes pensamentos, diferentes ideologias, e são muito interessantes, né, de serem percebidas. Então, eu pretendo falar um pouco sobre isso. A princípio, falar sobre os meus estudos, o meu trabalho. Isso pode se estender para falar um pouco também sobre os autores com os quais eu trabalhei, né, que eu usei como referência. Tem muitas obras interessantes, muitas obras bacanas. Não são interessantes apenas para quem é dessa área de estudos sobre cidades, sobre urbanismo, mas para o público em geral. E também pretendo falar um pouco sobre para onde a gente está caminhando, né? Porque toda essa ideia de falar sobre cidades ideais, sobre cidades utópicas, ela surgiu a partir de uma aula que eu tive sobre cibersociedade, onde eu tentava entender, tentava vislumbrar o que eram essas cidades inteligentes, sustentáveis e inteligentes, ou as smart cities que as pessoas falam. Como que eu iria conseguir visualizar isso, né? Quem está idealizando isso, né? Quem está implementando isso hoje no mundo? Que projetos que existem? Então, pretendo falar disso também, né? Chegar nessa ideia de tecnocracia que existe para ser instaurada na nossa sociedade atual. Então, tem muita coisa para ser falada, então eu espero poder atender todas essas vertentes, seja para um simples arquivamento de ideias ou para colaborar com quem quiser assistir e fazer parte disso. Então, quem estiver interessado, seja muito bem-vindo e eu espero vê-los brevemente por aqui, curtindo, comentando e acompanhando esse trabalho. Muito obrigada!